Se você já assistiu a primeira temporada de Bridgerton, com certeza você tem muito a aprender sobre sedução, principalmente se você leu o livro A Arte da Sedução. Portanto, se você não conseguiu, depois de ler o livro, entender tudo que o Robert Greene fala sobre sedução, sobre alguns tipos de abordagem, alguns tipos de técnica, você não conseguiu relacionar na vida real, pegue o exemplo da série Bridgerton aqui no meu vídeo, que com certeza você vai entender perfeitamente o que todas aquelas técnicas, pelo menos algumas delas, significam e como usar elas na prática de acordo com o livro A Arte da Sedução. Primeiramente, meu nome é Carlos, o meu objetivo aqui no Ourbucks é não necessariamente te ensinar sedução, mas te convencer a ler livros técnicos como esse do Robert Greene, para que você consiga não só transformar a sua vida, como se tornar uma pessoa mais inteligente no geral. Tudo isso por meio de livros técnicos como de autoajuda, finanças, livros de relacionamento. Portanto, se você gosta desse tipo de livro e já acompanha o Ourbucks, se inscreve aqui. Se você não conhece esse tipo de livro, você não costuma ler, não se inscreva. Veja o vídeo primeiro e se você gostar desse tipo de conteúdo baseado em livros técnicos, aí você se inscreve, combinado? Primeiramente, vamos entender o que seria Bridgerton, que é a série da Netflix que a gente vai usar aqui, no caso a primeira temporada dessa série. O que é Bridgerton? Basicamente, Bridgerton ela é uma série londrina que vai mais ou menos contar a história de como era a Londres do século XIX, ou seja, uma Londres em que haviam reis, uma Londres onde havia aristocracia, a diferença entre aristocracia e plebe. E não só isso, a série por si só, ela vai contar os casos amorosos que a alta sociedade londrina tinha naquela época. Então muito do que você vai ver em Bridgerton, de fato, se você pegar algumas histórias antigas, mais ou menos dessa época, você vai ver que acontecia mais ou menos essa relação entre a necessidade de casar-se para fazer uma manutenção do poder da família, para garantir status político e econômico. Basicamente, essa sociedade vai contar isso. É uma sociedade baseada em casamentos arranjados, onde o amor em si, a necessidade de se relacionar com alguém por gostar dela por si só, e não por uma necessidade econômica, uma necessidade de manutenção da imagem da família, essa sociedade ela não necessariamente vai estar baseada então no amor por si só, e sim em casamentos arranjados e assim por diante. Bridgerton vai contar basicamente isso. Não à toa, a primeira temporada, a gente vai ver que já há uma necessidade na protagonista da primeira temporada, que no caso é a Daphne. Você já vai ver nela a necessidade de se casar após ela se tornar uma debutante, ou seja, após ela completar os 15 anos ali e já ter que se relacionar com alguém para conseguir manter o status da família ali, se relacionar com alguém da alta sociedade justamente para que ela consiga fazer com que a família Bridgerton mantenha a sua reputação, o seu status naquela sociedade. Então, a série que é baseada nos livros da Julian King, basicamente vai contar isso. E é aqui que já começa algo interessante pra gente já estudar, tanto do livro Arte da Sedução, quanto dessa sociedade no geral. Normalmente, você vai ver ao longo da temporada que esse tipo de sociedade ela acaba fazendo com que as mulheres se tornem muito suscetíveis a querer não seguir esses padrões. Mas calma que a gente já vai ver isso adiante, como que se implica na sedução. Então logo na primeira temporada a gente já vai ver a relação entre Daphne Bridgerton e Simon, o Duque de Hastings, que basicamente vão estar ali se evitando um ao outro naquela sociedade, mas ambos, no caso Daphne precisa se casar, enquanto que o Duque Simon, ele tá ali tentando evitar fugir do voto que ele fez contra o pai dele, o voto de que ele não teria um herdeiro, ele não iria continuar com a linhagem do pai. Então a gente vai ver esses dois personagens extremamente complexos se relacionando. A princípio, por exemplo, em Bridgerton a gente vai ver que eles não querem se relacionar, mas ao longo da temporada eles vão seduzindo um ao outro, com um detalhe ou outro ali, que é o tema no central do nosso vídeo. A gente vai analisar isso e vai entender algumas questões complexas das relações humanas, principalmente as relações amorosas. Então a gente já começa analisando, por exemplo, o início da química entre os dois. Como que eles se conheceram basicamente? Quando Simon chegou na cidade, a princípio a negócios, para lidar com algumas pendências do pai, ele chega na cidade já evitando as mulheres, ou seja, o que a gente consegue perceber nele? A princípio, como ele tá querendo fazer um voto contra o seu pai, ele começa a ter uma atitude mais coquete, certo? Por mais que ele seja reconhecido como um libertino, a própria série deixa isso claro, que ele é um libertino, que várias mulheres caem ao encanto dele e ele, naturalmente, ele vai atrás delas também. Pelo menos naquele primeiro momento a gente percebe que ele é muito mais coquete, ou seja, ele tá evitando relacionamentos, ele passa a ideia de ser alguém mais autossuficiente, que não precisa
da aprovação feminina. E isso por si só, por mais que é uma das personalidades sedutoras dele, não é a única. Ele é tanto coquete quanto libertino. O libertino a gente vai entender mais na frente. Porém, a princípio, ele já chega demonstrando essa autossuficiência e até essa característica de mistério. Por que que um homem que aparentemente é importante no seu reino, ele é alguém que tem pessoas ali, ele lidera outras pessoas, ele lidera uma população agora. Por que que ele é uma pessoa tão autossuficiente? Por que que tá evitando relacionamentos? Então, não só você percebe nele essa característica mais autossuficiente, como também a característica do mistério. Você não consegue entender o porquê que ele é assim. Duas características importantes que a gente entende quando estuda o que que é o coquete, de acordo com Robert Greene. Enquanto que do outro lado a gente vê a Daphne, que ela foi coroada pela rainha, ela tem agora um status maior na sociedade e uma facilidade maior em encontrar alguém para se casar, justamente porque ela recebeu a bênção da rainha. Ela é a diamante da temporada, se a tradução que eu vi não tá errada. Basicamente, ela se tornou a diamante da temporada, que é o título que a rainha dá para aquelas debutantes que ela achou mais interessante, achou bonita, achou simpática. E agora, pretendentes, a Daphne não tem dificuldade de achar. Porém, o que que acontece? A Daphne, ela tem um vazio emocional de que ela não quer se relacionar apenas para manter a imagem da família, só porque o irmão, o Anthony, quer que case com alguém que vai trazer vai aumentar a reputação da família naquela sociedade. Não, ela quer se casar por amor. Ela quer ver em alguém um marido que ela realmente anseia, um marido que ela realmente idealiza. E é aqui que começam os primeiros problemas ali da Daphne. Ela começa, por exemplo, quando ela conhece o Simon, ela tá basicamente num baile, fugindo de pretendentes que ela não tem interesse algum, que ela até em algum nível repudia. Então, enquanto ela tá tentando fugir desses pretendentes no baile, enquanto que o Simon tá fazendo a mesma coisa, é a partir desse momento que começa a química entre os dois, porque eles se esbarram no baile. Quando eles se esbarram no baile, porque eles estavam fugindo, né, dos seus pretendentes que estavam correndo atrás deles, o Simon, por exemplo, ele já faz até algo muito interessante que é uma característica de coquete também. Ele aplica o que o Neil Strauss, em outro livro chamado A Bíblia, o Jogo da Sedução, chama de neg. Basicamente, ela esbarra, né, eles se esbarram ali, porém, como ele tá ali acreditando que todo mundo, as mães, as novas debutantes ali daquele ano estão querendo dar em cima dele, basicamente ele aplica um neg, que é basicamente ele vai falar pra ela que não precisa dar em cima dele daquele jeito. Ele não tá afim, ele não quer se relacionar com ninguém. E assim começa a relação entre eles. Quando o Simon vai lá e aplica um neg em Daphne. Basicamente dizendo que não tá afim de se relacionar com ela. Mesmo que ela não tenha feito nada a princípio. Nem tenha pensado, cogitado isso quando se esbarrou nele. Porém, ele já trouxe essa barreira que é típica de um coquete. Ele mostrou ali que é autossuficiente. Com ele não vai acontecer nada. Certo? Então, é isso que você percebe na primeira relação entre os dois. Porém, mais à frente, como eles vão começando a conversar, eles se conhecem. Depois o Simon descobre que o seu amigo Anthony, que estudou com ele, é o irmão dela, de fato. Eles começam a se aproximar um pouco mais, agora que acabou um pouco dessa barreira inicial dele achar que a Daphne estava dando em cima dele, sendo que na verdade ela não estava. E, naturalmente, você vai perceber depois quando eles vão jantar lá na casa dos Bridgerton, que ainda existe um pouco dessa tensão. Não à toa, a Daphne ela também aplica um pouco de coqueteria, apesar de não ser a personalidade central dela. Mas ela aplica um tanto de coqueteria ali. Ela vai lá e fala o seguinte pra ele: eu sei que você é um libertino, eu sei que você conquista todo mundo, mas comigo isso também não vai rolar. E é aqui que começa algo interessante. Quando os dois levantam essa resistência, os dois aplicam uma técnica de coquete, os dois mostram que eles não estão a fim de se relacionar, ao mesmo tempo que a gente percebe que ambos têm vazios emocionais, tanto a Daphne, ela busca ali um marido, alguém que ela realmente ama, ao invés de um marido de fachada, um marido apenas para manter a reputação da família. Enquanto o Simon, ele só não quer se relacionar com alguém porque ele não quer continuar com a linhagem de sangue do seu pai, não quer dar herdeiros pro seu pai. Basicamente, a gente percebe que os dois têm algumas barreiras que elas vão se quebrando ao pouco, porque a necessidade dos dois, as necessidades ocultas dos dois, começa a aflorar quando eles percebem que um, em teoria, não quer conquistar o outro. Um apresenta resistência um pro outro, ao invés de facilitar, ao invés de um querer seduzir ao outro, enquanto eles tentam se evitar. Naturalmente isso não acontece, e é aqui que começa a química entre os dois. Basicamente, dois coquetes começaram a se relacionar. Duas pessoas que estavam fechadas para relacionamento, pelo menos a princípio, começaram ali a se seduzir. Então, entra a primeira análise que a gente vai ter que fazer, e que eu já fiz aqui, já dei uma breve introdução, mas que a gente vai aprofundar agora.
Quando a gente vai olhar um sedutor ou um seduzido, a gente tem que entender quais são as fraquezas, quais são os pontos fracos dele, que é a primeira parte do processo sedutor, o porquê que os dois são a vítima certa um do outro. Como eu disse anteriormente, Simon, ele reprime, não é que ele não quer, ele reprime a necessidade de se relacionar com alguém, porque ele fez uma promessa contra o seu pai. Então, naturalmente, ele quer sim se relacionar com alguém, porém ele quer manter um valor moral, um valor ali que ele. Um voto rebelde, na verdade, contra o seu pai. O que naturalmente ele tem que reprimir algo que ele nasceu com. Querendo ou não, as pessoas nascem com essa vontade de se relacionar com outras, de serem reconhecidas, de terem alguém ali para compreender elas, ou até mesmo viver uma vida junto, certo? Ele reprime isso por causa de um voto que ele fez contra o seu pai, enquanto a Daphne, do outro lado, reprime essa necessidade de se relacionar com alguém que ela realmente ama, porque ela precisa manter as aparências das mulheres que precisam se casar, mesmo que seja para manter a imagem da família naquela sociedade. Então ela reprime a necessidade de um amor verdadeiro, porque ela precisa se casar pensando na família, ao invés de pensar em si mesma. Então a gente percebe que os dois reprimem o amor de certa forma, o que os torna literalmente a vítima certa um do outro. Agora, por exemplo, no caso do Simon, já que ele é uma pessoa ali carente de certa forma, do seu pai, ele tá ali carente, ele tem a necessidade ele sente uma necessidade de ir contra ser rebelde contra o pai, já que ele fez uma promessa, ele tem raiva do seu pai, então ele é carente de uma figura paterna, ao mesmo tempo que ele reprime a necessidade que ele, querendo ou não, nasceu tendo. Por que ele é a vítima perfeita, então, da Daphne? A Daphne, ela mistura duas personalidades sedutoras que a gente vai ver daqui pra frente, algumas técnicas específicas que ela usa, mas a princípio, ela é um tanto coquete quanto a amante ideal. Por que coquete? Porque a gente percebe que ela não fez um jogo fácil com Simon. Ela basicamente falou que não tinha interesse nele e que, né, naturalmente, a única coisa que eles mais o que iria aproximar eles de fato era aquele falso relacionamento que eles tiveram para afastar os pretendentes um do outro, já que ambos não queriam se relacionar. Então, você vai perceber que a Daphne, ela apresenta uma característica muito coqueta. Ela não precisa, em teoria, do Simon. Ela traz resistências, ela não vai se entregar ao Simon. Por outro lado, a gente percebe que além de todas essas carências do Simon, a carência de se relacionar com alguém mesmo não querendo, mesmo tendo feito o voto com seu pai, ele, como de fato ele é, a gente vai ver isso mais à frente, não a princípio, mas lá no meio da temporada, ele é libertino de fato. E o que é um libertino basicamente? O libertino, ele vai trazer toda a sua libido, toda a sua necessidade de se relacionar com uma mulher na forma de amor, literalmente. Ele vai ter uma paixão ardente quando ele entra num quesito de sedução. E quanto mais difícil, quanto mais resistências esse quesito de sedução trouxer, mais interessado em seduzir, mais interessado no case de sedução, o libertino vai estar. Então você pode ver nesse mesmo caso, quando eles estavam ali jantando na família Bridgerton juntos ali na mesa, você vai ver que quando a Daphne fala que ela não tá interessada nele, apesar de saber que ele é um libertino, que ele é conquistador tudo, ela deixa claro que não quer ele, é ali que ele começa a falar assim, é um desafio, talvez eu deva investir aqui, talvez é algo diferente. Óbvio que não de forma explícita, mas implicitamente, por ele ser libertino, você percebe quando ela apresenta uma resistência a ele, é quando ele realmente começa a se interessar por ela. Então, uma vez que a Daphne é coquete, ela tá retraindo o prazer que o libertino quer, que é se relacionar ali com aquela mulher, ter aquela paixão ardente. Ao mesmo tempo que a gente vê que o Simon reprime, etc., ele tem algumas pendências emocionais, a Daphne também encaixa uma segunda personalidade sedutora que a gente vai ver o desenvolvimento dessa personalidade na Daphne ao longo da série, que é a personalidade do amante ideal. O que é o amante ideal, basicamente? Todo amante ideal, ele faz uma sedução um pouco mais estratégica, ele faz uma sedução pensando em quais são os vazios daquela pessoa. No caso do Simon, como a gente já viu, como eu já disse aqui várias vezes, Simon, ele quer sim se relacionar com alguém, porém ele fez um voto contra o seu pai. Então, boa parte da temporada você vai ver também a Daphne sempre ali querendo saber, nossa, por que que você não quer se relacionar comigo? Ou por que que você não quer se relacionar com ninguém? O que exatamente te deixa aflito? Aos poucos, ao entender aos poucos o Simon, ela vai conseguindo driblar essa barreira dele, o voto contra o pai dele, aos poucos, em que em determinado momento ela vai conseguir ali até mesmo convencer ele a ter um filho, que no caso é o final da temporada, algo que ele não queria. Portanto, você vai ver muito na Daphne essa estratégia em entender a pessoa que ela tá tentando seduzir, a pessoa que ela quer se relacionar, ela entende quais são os vazios e tenta preencher, tenta trazer ali todos os valores que ele busca em alguém, mesmo que indiretamente, de uma forma não óbvia.
Ele anseia por uma mulher que realmente entenda os valores dele, principalmente os valores, o voto que ele fez contra o pai. Não à toa ele fala isso quando eles realmente se casam, eles começam ali a viver um bem bom, a relaxar, né, em todas as partes ali do lugar onde que eles estavam morando junto, né? Relaxar na biblioteca, relaxa ali no escritório de trabalho dele. Mesmo havendo todos esses momentos, ela ainda, entre aspas, que ela não sabia que ele tinha até aquele momento o voto contra o pai, mas ali, ela tá ali respeitando o fato de que ele, por algum motivo, não podia ter um filho. E como ela entendeu essa necessidade dele a princípio, ela conseguiu entender e jogar com aquela máscara social que ele estava fazendo, ele se sentiu acolhido, ele se sentiu entendido pela Daphne, característica de um amante ideal. O amante ideal, ele vai sempre planejar a sua sedução, tentando entender quais são os vazios, o que que a vítima quer realmente. Então, para consolidar aqui o nosso aprendizado, o que que a gente pode entender sobre a vítima certa? Toda vez que você vai querer seduzir alguém, toda vez que você vai querer se relacionar com alguém, seja amorosamente, seja por amizade, por uma questão política, você tem que entender o que que aquela pessoa busca, quais são os vazios emocionais que ela tem. Então, não se pensa em sedução sem entender a vítima. Não se fala de sedução sem você entender quais são os vazios daquela pessoa. Porque é através de entender quais são os vazios daquela pessoa que você vai pensar primeiramente se você pode suprir aqueles vazios, se a sua personalidade sedutora, o seu jeito de conversar, ou seja, de se relacionar com as pessoas, vai cobrir aquelas necessidades da pessoa que você quer seduzir. E, a princípio, também, se você é a vítima, se você é a pessoa que também vai se encantar pela outra pessoa, porque sedução é uma via de mão dupla. Você tanto vai seduzir a outra pessoa, quanto a outra pessoa também vai te seduzir de volta, mesmo que ela seja seduzido. É natural que esse caminho duplo aconteça. Então você também tem que sentir alguma coisa por aquela pessoa. Essa é a teoria da vítima certa. Então, sempre pense nisso. Toda vez que você vai assistir um filme, que você vai decidir se relacionar com alguém na vida real, você tem que entender quais são os vazios daquela pessoa. Ela sente uma falta de aventura na vida dela? Ela tá em um casamento e que ela não tá tão feliz? No caso, se você for libertino, né? Se você tem essa tendência a ser libertino. Você vai ver se a pessoa, ela não tá entediada. Sempre tem algum vazio. É impossível, de acordo com Robert Greene, seduzir alguém que não tem algum vazio interno. Uma pessoa plenamente satisfeita, como ele próprio diz, é praticamente impossível de seduzir. Você só vai seduzir alguém que tem algum vazio ali, tem alguma fraqueza, tem algum vazio psicológico que você pode vir a preencher. Então, agora que a gente entendeu basicamente a personalidade sedutora um do outro, assim como as suas respectivas fraquezas que justificam a existência dessa sedução, e que naturalmente a gente pode começar a pegar o exemplo deles e trazer para a vida real, você começar a analisar por que casais se formam, por que pessoas se relacionam umas com as outras, novamente, sempre baseado em vazios. Vamos pegar alguns exemplos específicos da série e relacionar com os 24 processos sedutores, no caso, algum deles, né? A gente vai entender por que essa sedução, além da personalidade sedutora, por que alguns contextos específicos fizeram essa sedução dar certo. E como a gente pode trazer isso também para a vida real, naturalmente. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar é o capítulo 2, é o segundo processo sedutor, que é a importância da abordagem direta. Primeiramente, o que é a abordagem direta? Robert Greene presume que, se você for direto demais nas suas intenções, se você demonstrar para o outro o que você quer dele, no caso, um relacionamento, você quer dinheiro, que você quer algum tipo de poder político. Se você demonstra isso de uma forma muito clara para alguém, essa pessoa ela tende a se fechar. Ela vai ver que as suas intenções ali não são necessariamente o que ela quer, e sim o que você quer. E como as pessoas elas estão sempre ali envoltas na sua casca egoísta, na sua própria vaidade, no seu próprio mundo, naturalmente essa pessoa ela vai se fechar, ela vai fazer de tudo para evitar as suas investidas diretas. Por outro lado, se você faz uma abordagem indireta, sempre pensando em fazer uma amizade com aquela pessoa, em dar primeiro aquilo que ela quer e nunca deixar claro aquilo que você quer naquela relação, novamente, seja amorosa, política, financeira, se você esconde isso das pessoas, elas vão tender a começar a baixar as suas guardas, a sua resistência. E, uma vez que as resistências estejam abaixadas, coisas como insinuar um romance, insinuar um pedido de ajuda, insinuar uma colaboração, fica muito mais fácil. Porque a pessoa não vai estar imaginando que você tem algum tipo de intenção por trás daquele jeito que você está tratando ela. Como que isso acontece na vida real, por exemplo? Você vai perceber que os melhores acordos, os melhores relacionamentos que você já teve, ou até mesmo
os maiores políticos do mundo, os políticos que realmente se dão bem, eles nunca vão deixar claro sua intenção. Por exemplo, se você chega num homem ou numa mulher é, super, hiper, mega carente, demonstrando que quer se relacionar com ele, que você tá disposto ali, que você quer dar um beijo, que você quer se relacionar, que você quer casar com aquela pessoa, só que de forma rápida, direta, muito até um tanto aleatória, você vai perceber que a pessoa do outro lado vai se assustar e vai começar a evitar você. Então, acontece o efeito que o Robert Greene fala que é a vítima fugindo de você. No caso, a presa fugir do caçador, porque a intenção ali é clara. Por outro lado, relações que começam com uma amizade, uma relação, por exemplo, política que começa com uma troca de favores. No caso, o primeiro lado concedendo primeiro para depois pedir. Você vai sempre ver que esse tipo de abordagem direta, agregando primeiro o valor, fazendo amizade primeiro, para depois demonstrar a intenção de forma em segundo plano, você vai perceber que esse tipo de relação é o que acontece, é o que dá certo. Porque, como eu disse, quanto mais óbvio for a sua atenção, a pessoa vai tentar fugir de você, ela vai tentar te evitar. No mundo dos relacionamentos amorosos, isso acontece muito, principalmente. Você vai ver que é mais fácil você fazer uma amizade ali com aquela pessoa e com o passar do tempo você ir jogando o famoso verde, né? Insinuando alguma coisa ali ou outra. Tem muito mais chance de acontecer um relacionamento do que você, por exemplo, chegar em qualquer pessoa e abordar ela e falar que quer ficar com ela, por exemplo. Você quer se relacionar com alguém ali na balada e você chegar diretamente na pessoa. Não. Tem que sempre ter aquela conversa, evitar o assunto por si só, que você quer se relacionar com aquela pessoa. Quanto mais você esconde essa intenção, ao mesmo tempo que você consegue insinuar, você consegue jogar a ideia de que você quer se relacionar, mas não de forma direta, maiores as chances de você se relacionar com alguém. Como que isso acontece na série? Você vai perceber que a Daphne e o Simon, eles começam a se aproximar mais amorosamente a partir do momento que eles fingem um relacionamento. Então eles literalmente fazem tudo que um casal faz. Andam de mãos dadas junto, todo mundo acham que eles estão namorando, eles conversam, tem conversas leves relacionado a futuro, no caso futuro de ambos, né, tanto da Daphne quanto do Simon, eles têm essa liberdade de falar de tudo isso, porque em teoria eles são amigos, porém, quando começa a acontecer leves toques de insinuação, uma leve ambiguidade ali na relação deles, é ali que começa a plantar a ideia de que eles podem ter algo a mais. Primeiro começa com a Daphne, por exemplo, você percebe que ela vai se aproximando cada vez mais do Simon. Às vezes é um toque de mão que eles fazem de forma um tanto aleatória. Um afastamento que o Simon dá, que faz ela idealizar que ela fez alguma coisa para ele de errado, mesmo que a princípio eles não estejam namorando. Ela se incomoda com o afastamento dele, principalmente, né? O Simon ele se afasta muito por conta que ele quer evitar um relacionamento, graças ao voto que ele fez de rebeldia contra o seu pai. Porém, esse afastamento que ele faz acaba atraindo ainda mais a Daphne, que mesmo sabendo que o relacionamento entre eles é fingido, ainda assim ela começa a se incomodar com isso. Tudo isso é uma abordagem indireta. Não fica claro que eles querem entre eles, que eles querem, gostam um do outro. Mas existe ali alguns pequenos incômodos, algumas pequenas coisas que acontecem no dia a dia entre eles, que começa a crescer essa tensão sexual, certo? Dessa forma, pensando na abordagem indireta, a gente consegue também perceber o capítulo 6 aqui. O capítulo 6 do processo sedutor do Robert Greene, que é a insinuação. Como eu disse, um leve toque, um momento ali que eles não deviam estar juntos, mas que insinuam algo a mais. Todos esses momentos são insinuativos, ou seja, dão a impressão de que existe uma tensão sexual por trás, porém não é clara. Isso alimenta, principalmente no caso de alguém que se conheceu de forma indireta, né? Não deixando claras suas intenções e tudo mais. Quando você começa a plantar um possível relacionamento, nossa, por que a gente tá andando junto? Por que a gente se trata assim? Por que a gente fica bravo um com o outro igual um casal? Quando isso começa a acontecer na relação, a gente chama de insinuação do desejo, que é o nosso capítulo 6 aqui. Como eu disse, a insinuação, ela também, assim como na abordagem direta, ela não é clara. É sempre uma promessa de alguma coisa, é sempre no caso, a insinuação é isso, é a promessa de algo que não necessariamente é explícita. Não é alguém falando diretamente que vai se relacionar com você. E sim, por exemplo, dizendo que vocês dois juntos dariam bem, dariam um bom casal, mas isso, entre aspas, nunca vai acontecer. Robert Greene fala muito também de momentos em que você faz algo ousado, como por exemplo, bom, no caso da Daphne e do Simon ali, principalmente é o lance deles estarem junto em momentos que eles não deveriam,
O lance deles é, às vezes, se darem a mão e perceber que existe um clima ali, mas eles se afastam. Esse, essa aproximação um tanto amorosa, mas precedida de um pedido de desculpas, né? Tipo, nossa, não era pra gente estar fazendo isso aqui, não era pra gente estar desse jeito, a gente não tem nada. Essas pequenas aproximações também insinuam um desejo. Então, naturalmente, a segunda coisa que a gente vai perceber aqui do processo sedutor do Robert Greene é justamente as insinuações. Você vai ver isso ao redor de toda a série. Tanto da parte do Simon quanto da parte da Daphne, ou até mesmo dos dois ao mesmo tempo. Outros dois processos sedutores muito interessantes que a gente também vê na série, eles atuam junto, é o capítulo 4 e o capítulo 5. No caso, o 4, aparente ser um objeto de desejo, crie triângulos, assim como o 5, que é o cria uma necessidade. Por que eles se relacionam? A gente vai ver depois, mais à frente na série, quando o Simon ele percebe que ele realmente está começando a nutrir sentimentos pela Daphne, mas naturalmente ele não quer se relacionar com ela, ele não pode, graças ao voto dele. Você vai perceber que a Daphne vai lá e encaixa o fato de que ela conheceu o príncipe Frederick, que foi o parente indicado da rainha, para se relacionar com ela, para casar com ela. Você vai perceber que esse triângulo amoroso mexeu completamente com a vaidade do Simon. Simon começa a ver a chance de real de perder a Daphne para aquele príncipe, nunca mais poder se relacionar com ela, e naturalmente ele começa a ter a sua vaidade, o seu ego atacado. Ele quer se aproximar da Daphne antes que perca ela. Por que o capítulo 4 é interessante e você poderia perceber isso também, não só na sua sedução quanto na vida real? A gente não quer se relacionar com alguém que é evitado pelos outros. A gente não quer se relacionar com alguém que os outros não têm algum tipo de interesse ou que não quer estar próximo àquela pessoa. Por quê? Isso mexe diretamente com a nossa vaidade. Você quer se relacionar com alguém que todo mundo odeia? Naturalmente não, correto? Você quer se relacionar com aquela pessoa que todo mundo gosta, porque se todo mundo gosta daquela pessoa, as pessoas também vão gostar de você, as outras pessoas também vão te ver com bons olhos, as pessoas também vão ver valor em você. Então é por isso, por exemplo, naturalmente a gente vai perceber isso também nos livros que o Neil Strauss traz, no caso a Bíblia da Sedução. Você vai ver que boa parte de algumas técnicas que ele traz nesse livro também está muito relacionada a você, por exemplo, começar algumas abordagens estando junto com uma mulher, de preferência uma mulher bonita, porque isso gera a questão do gatilho de aprovação social. Então, tudo que mexe com a vaidade de alguém vai naturalmente facilitar uma sedução. E a gente percebe isso também na série de Bridgerton, com a Daphne e com o Simon. Sempre que a Daphne ali estava se relacionando com o príncipe, o Simon ficava extremamente incomodado. Se ele não estava sendo agressivo em questão de sedução, se ele não estava sendo libertino, indo pra cima dela para seduzir ela antes, naquele momento específico ele teve essa vontade maior. Não à toa, você vai perceber lá na frente que ele acaba fazendo aquele beijo arriscado no jardim. Ele fala que vai embora, que a Daphne já resolveu a vida dela, porém a Daphne acaba. Ele e a Daphne acabam se beijando ali, o que criam, por exemplo, um puta climão. Que foi com aquele outro rapaz que tava querendo forçar um casamento com a Daphne. Porém, a gente vai perceber isso tanto com aquele cara que tomou um soco do Simon no jardim, quanto também com o príncipe Frederic. Eles naturalmente, quanto mais pessoas começam a valorizar a Daphne, mais o Simon fica incomodado, tanto com o príncipe quanto com aquele outro velho que tentou se casar de forma forçada com a Daphne. Portanto, sempre que você estiver pensando em sedução, sempre se preocupe em ver como que os outros te veem também. As outras pessoas te valorizam, porque, infelizmente, nós seres humanos somos extremamente reféns da nossa própria vaidade. Então, você, como eu disse anteriormente, você não vai se relacionar com alguém que é evitado, seja na balada, seja no dia a dia, seja no trabalho. Você sempre quer estar junto daquelas pessoas que são famosinhas, que têm algum tipo de valor, que as outras pessoas também querem se relacionar, porque você vê valor naquilo. E, naturalmente, se você consegue se relacionar com esse tipo de pessoa, o seu ego vai lá para as alturas. A gente vai perceber isso também muito na série acontecendo. Não só com o caso da Daphne e do Simon, como também no caso do Anthony e da Kate, no caso do Colin da Penelope na terceira temporada. Naturalmente você vai ter que começar a prestar atenção nisso. E como que o quarto processo sedutor se relaciona com o quinto, que é o cria a necessidade? Lembra que eu disse anteriormente lá na questão da vítima certa, que ambos têm necessidades internas que precisam ser supridas? Isso acontece naturalmente porque, como eu disse,
Ambos gostam um do outro, ambos querem se relacionar um com o outro. Porém, existem ali questões culturais, questões psicológicas, questões sociais que criam barreiras para esse tipo de relação entre eles. Portanto, você vai perceber que, naturalmente, a Daphne vai preencher esse vazio dele de ter alguém que ali que entende ele, que respeita principalmente o voto que ele fez contra o pai dele, mesmo que ele não queira especificar o porquê que ele tá sendo assim, daquele jeito. Você vai perceber isso, assim como no caso do Simon. O Simon ele vai trazer aventura, vai trazer romance, vai trazer aquilo que a Daphne não estava sentindo quando os outros pretendentes iam atrás dela, que é aquele amor de fato, aquela porra, eu gosto de você, não pela questão da sua família, porque eu quero me relacionar com você pra manter o meu status político, não, é porque eu realmente gosto de você. Isso é uma característica que o libertino, ele acaba preenchendo justamente aquelas necessidades que a Daphne tinha. Portanto, a Daphne, ela, naturalmente, ela preenche as necessidades do Simon, entendendo ele como um amante ideal, ao mesmo tempo que não facilita essa sedução, no caso, a característica de um coquete. Enquanto que o Simon, ele também, né, lá no começo, como eu disse, ele traz essa coqueteria, ele não quer se relacionar com as pessoas graças ao voto que ele tem contra o seu pai, ao mesmo tempo que ele também tem essa paixão ardente, principalmente quando ele percebe que a sedução com a Daphne é mais difícil. Uma sedução com a Daphne tem ali um prêmio muito maior, e não só isso, como ele tá competindo com outros sedutores, com que ele realmente começa a se sentir incomodado. Uma outra característica sedutora, agora mais específica do que o Simon fez com a Daphne, a gente vai ver lá no processo 3 do capítulo 3 do processo sedutor, que é a questão de enviar sinais ambíguos. Por quê? Naturalmente, o que seria enviar sinais ambíguos? Você não pode fazer com que a pessoa te conheça tão bem a ponto de você se tornar familiar, porque se você se torna muito familiar para alguém, você se torna alguém entediante, você se torna alguém que não é tão interessante, você acaba com as idealizações que uma pessoa tem contra você. E se você faz com que a outra pessoa não idealize você como antes, não consiga ver mais algo interessante no seu jeito de ser, ela não consegue, ela começa a te entender até demais, isso causa tédio, tédio causa vontade de se afastar daquela pessoa. E não só isso, se uma pessoa também apresenta uma característica de uma forma muito exacerbada, como por exemplo bondade demais, generosidade demais, mesmo que sejam coisas positivas, a nossa psicologia, vai entender isso até como uma certa falsidade. Você vai achar que aquela pessoa é bonzinha demais para ser verdade. E você vai começar a achar que ela é até um tanto quanto falsa. Então, naturalmente, mesmo que seja uma qualidade ruim, como ser bom e ruim, ou você ser, por exemplo, generoso e ao mesmo tempo ruim em relação a dinheiro, você não é tão generoso às vezes e às vezes você é generoso, mesmo que sejam qualidades antagônicas, é interessante que você tenha elas. Por exemplo, você em algum momento ser racional e depois em outro momento você ser extremamente irracional, porque essa mistura de contrários enviam sinais ambíguos que te tornam uma pessoa um tanto quanto mais misteriosa, uma pessoa mais interessante de você tentar entender. E como é que a gente percebe isso no Simon? A gente vai perceber ali no Simon que ele é uma pessoa extremamente amorosa, graças à questão do libertino. Ele é uma pessoa que demonstra uma paixão intensa pela Daphne. Então, ele tem uma proximidade muito grande, um afeto muito grande em alguns momentos, porém, em outros, ele apresenta um distanciamento, um desapego muito grande. Então, ao mesmo tempo, ele é quente e frio ao mesmo tempo. Ele é uma pessoa amorosa e uma pessoa distante. Então, na cabeça da Daphne, a gente vai ver isso ao longo da primeira temporada, isso causa uma confusão e até uma intriga, algo que incomoda ela por dentro. Porque, por que que em alguns momentos ele é uma pessoa tão amorosa, tão ali próxima de mim, uma pessoa que eu gosto de estar por perto, e em outros momentos ele começa a ficar fechado na dele. Por que que ele faz isso? Depois a gente vai ver na série, como eu disse, é por causa do voto que ele fez contra o pai, evitando ali ter um herdeiro. Porém, quando a Daphne não sabia disso, deixava com que a personalidade do Simon, o jeito dele, fosse extremamente misterioso e complexo de se entender. Não à toa, boa parte da série a Daphne fica quebrando a cabeça e entendeu por que que ele é assim, por que que ele quer e não quer se relacionar com ela. Tudo isso gera a ambiguidade no jeito de ser dele. Então esse valor dele, o voto que ele fez contra o pai dele, também trouxe muito essa questão de que em dado momento ele é amoroso, algo que ele realmente era amoroso, porém em outro momento ele era extremamente distante. Então essa ambiguidade trazia mistério para a personalidade dele. E a gente, a nossa psicologia,
ela tende a gostar muito mais de algo misterioso, algo que não é familiar, do que algo que a gente consegue entender o padrão, algo que a gente consegue ter uma familiaridade muito rápido, justamente por conta do tédio. O relacionamento ele tende a cair no tédio quando algo é muito familiar, algo muito previsível. Por fim, o 20º processo sedutor, que é uma mistura de prazer com sofrimento, é algo que também a gente vê muito na série, e não só acaba fazendo com que a sedução em Bridgerton aconteça, como também a gente vai perceber que é isso que faz nós, as pessoas que assistimos a Bridgerton, faça com que a gente tenha interesse em continuar assistindo a série, justamente pela drama entre a mistura de prazer e sofrimento. Por que que isso acontece? Se você perceber na série, existem vários momentos em que o Simon ele vai lá, oferece muito amor, carinho, oferece compreensão, oferece tudo aquilo que o libertino oferece. Não só um libertino, como também, em dados momentos, ele vai lá e se afasta dela. Ele vai lá e começa a se tornar distante da Daphne. Ele vai lá e quebra tudo aquilo que ele trabalhou, toda aquela expectativa que ela tinha, depois ele vai lá e quebra com um distanciamento. O que que isso significa na prática? Na prática, a gente vai ver que esse afastamento que ele tem depois, posteriormente com a Daphne gera sofrimento nela. Então a Daphne, como eu disse, ela tá acostumada ali com um tipo de comportamento amoroso do Simon, e depois ele vai lá e, por exemplo, força um término. Ele vai lá e não quer mais se relacionar com a Daphne. O que gera até momentos na série, como por exemplo, a preocupação dela de ter casado com alguém que em dado momento não quer mais estar casado com ela, mas por conta daquela sociedade ser extremamente rígida com casamentos, etc., ela começa a ter o medo de ter escolhido um marido que não quer mais se relacionar com ela, um marido que, na verdade, quer distância dela. E naturalmente ela ia viver sozinha, mesmo estando casada, mesmo não podendo se relacionar com alguém, uma pessoa nova, porque ela escolheu o Simon e o Simon decidiu se afastar dela. Então, o que que acontece? De acordo com Robert Greene, ele diz que, principalmente no começo do processo 20, do capítulo do processo sedutor, ele vai dizer ali que se você encher a sua vítima com delicadeza, você é gentil demais, você vai acabar tornando essa relação monótona. Como eu disse anteriormente, você não pode ser monótono, você tem que sempre trazer ali uma ambiguidade na sua personalidade, do contrário, você não vai conseguir tanto gerar quanto fazer a manutenção desse desejo amoroso no caso. Portanto, o Robert Greene ele deixa bem claro que você tem que infligir algum tipo de sofrimento na sua vítima. No caso da série, esse sofrimento a gente vai ver que são os términos. Vez ou outra eles estão brigando, vez ou outra eles estão terminando, vez ou outra eles estão se aproximando de novo. Nunca é sempre harmonia. Existe sempre sofrimento também nesse relacionamento entre os dois. Portanto, começa a perceber isso na série. E também isso, é justamente esse sofrimento que a Daphne passa, que o Simon passa, que faz a gente se sentir um tanto quanto apegado aos personagens. A gente quer que no final das contas eles deem certo. Porque esse sofrimento deles é o que faz a gente ter cada vez mais interesse em fazer com que aquele casal no final das contas comece a se relacionar. Eu vou dar um exemplo prático aqui da vida real que aconteceu, mas eu não me aprofundei nele, certo? É eu pegar e ver isso a fundo. Eu posso até trazer como um próximo vídeo. Porém, um exemplo bem parecido que me lembra isso é o exemplo do Kaká com a ex-esposa dele. Se você for ver, a ex-esposa dele deixou bem claro, por exemplo, que o Kaká ele era uma pessoa extremamente amorosa, um marido perfeito. Muita gente até brinca, né? Fala, pô, ele é bonito, rico, famoso, tudo isso, e ainda assim ela se separou dele. Quando a gente vai ver o que ela acaba reclamando dele, na verdade ela reclamou que ele era perfeito demais, vamos dizer assim, no final das contas. E que ela acabou se relacionando com uma outra pessoa, que a gente vai ver isso lá na frente. Então, por que que isso provavelmente aconteceu? Provavelmente aconteceu porque o Kaká ele era uma pessoa que não misturava prazer com sofrimento. Ele era uma pessoa extremamente boa, uma pessoa extremamente gentil. Isso acabou fazendo com que a ex-esposa dele tivesse tédio, acabasse vendo a relação como algo muito monótono. Portanto, se você tá relacionando com alguém ali e vocês vira e mexe brigam, seja por uma coisa boba ou não, por incrível que pareça, talvez são essas brigas, esses términos temporários, essa questão mais dissonante do relacionamento entre você e uma pessoa, talvez seja isso que faça a manutenção do desejo. Porque toda vez que, pelo menos de acordo com Robert Greene, você tem sofrimento numa relação, quando vocês resolvem essa pendência, esse sofrimento, vocês voltam cada vez mais fortes no vínculo. Então, naturalmente, assim como no caso do Kaká, faltou um pouco desse sofrimento, algo pelo qual o casal poderia lutar juntos para continuar gostando um do outro, a gente percebe que isso não acontece lá em Bridgerton. Lá em Bridgerton a gente vai ver que
Na verdade, existe muito, mas muito sofrimento é, pra Daphne e pro próprio Simon continuar se relacionando. Principalmente naquela sociedade que é extremamente conservadora em relação ao casamento. Agora, tem mais uma coisa que eu preciso falar pra você aqui que é muito relevante pra você trazer todos esses ensinamentos pra vida real. Não só assistir a série como ler o livro e não só fazer os dois, como também aplicar isso na vida real. Mas antes eu preciso fazer um convite pra você. Se você viu aqui, com certeza percebeu que, pô, o Robert Greene ele tem 24 processos sedutores que são extremamente complexos de se entender. Por mais que eu utilize a série ali pra dar um exemplo e tudo mais, sempre vai faltar alguma coisa pra você entender. Porque, primeiro, você teria que ler o livro e, segundo, você teria que refletir sobre o livro relacionando com a vida real, correto? O que que acontece? Eu sei que você que tá aí, você não tem tempo, talvez não tenha dinheiro pra comprar a versão completa do livro, ou até mesmo você também não tenha paciência, que é o principal, para ler um livro denso como esse. Eu mesmo demorei muito, acho que eu demorei uns 3 a 6 meses para ler e compreender esse livro. Levando em conta que eu também já li anteriormente a versão concisa do livro, porém tem a versão completa, que é muito melhor, até mesmo para entender. Eu sei que você não tem tempo para ler. Então, o que que eu vou sugerir aqui para você? Se você quer se aprofundar um pouco mais no livro do Robert Greene, principalmente nas personalidades sedutoras, nos 24 processos sedutores, também vou te recomendar para você se tornar membro aqui do canal, certo? Se você se tornar membro do canal, no caso o terceiro nível, o Neitor Avançado, você vai ter acesso a vídeos exclusivos do livro Arte da Sedução que eu fiz aqui no canal. Ou seja, você vai pagar ali uma quantia por mês, você vai se tornar membro do canal e você vai assistir aqui mesmo no YouTube algumas aulas avançadas minhas sobre o Robert Greene, por exemplo. Mas eu não vou falar só do Robert Greene. Todo livro que eu ler, a minha ideia é falar, passar tudo que eu aprendi sobre um capítulo daquele livro. Por exemplo, o Hiperfoco do Chris Bailey. Minha ideia é falar capítulo por capítulo o que você pode aprender. Ou seja, é como se você tivesse lido o livro e ao mesmo tempo ido conversar com alguém para refletir sobre o que aquela pessoa aprendeu. No caso, o Clube do Livro, a Mente Mestra, correto? Então, se você quer se aprofundar mais no livro do Robert Greene, seja membro aqui do canal, ele fica do lado do botão de se inscrever. E ao se tornar membro, você vai ter acesso a esses conteúdos exclusivos. Porém, também faço uma outra oferta para você, essa é gratuita. Se você não está conseguindo agora, no momento, tirar essas dúvidas do livro, conseguir falar do livro entender melhor o livro com alguém, se você quer encontrar alguém para conversar com você sobre o livro, entra também aqui na comunidade, tá? A comunidade é a ORZ. Ao entrar na comunidade, ela é gratuita, você vai deixar o seu e-mail e nome. Você vai entrar numa comunidade em que vai ter pessoas que vão ler, que já leram, que chegaram através do meu vídeo, A Arte da Sedução. E lá naquele grupo você vai poder conversar sobre o livro, trocar uma ideia, trocar uma experiência. Você vai conhecer pessoas que já leram o livro. Então, se você quiser ter essa proximidade aí com pessoas que leem livro como esse, livros técnicos, é só você entrar aqui na ORZ, correto? Agora, se você quer ter um conteúdo meu exclusivo sobre o Robert Greene em si, esse livro específico, assim como todos os seus ensinamentos, é só você se tornar membro do canal, correto? Mas vamos lá. Agora eu quero falar para você exatamente como que você pode trazer todos esses ensinamentos para a vida real. Então, qual que é a minha conclusão aqui? Eu tô pegando séries, tô pegando filmes, posso também pegar livros futuramente para te mostrar que, na verdade, o que o Robert Greene ensina não é tão abstrato. Qual foi a minha dor principal quando eu li o livro do Robert Greene? Aparentemente, tudo que ele ensina ali é abstrato, principalmente para quem lê a edição concisa do livro, que é a edição que eu digo errada de se ler. Ela é uma edição extremamente ruim para você ler. Você não vai entender de sedução lendo aquilo, porque ele não dá nem exemplo direito. Os exemplos eles são retirados da versão concisa para tornar o livro um pouquinho mais leve. Porém, se você começa a assistir série, filme, principalmente filmes que você tem ali uma relação política, uma relação amorosa, você vai conseguir entender aos poucos tudo isso que o Robert Greene ensina no livro. E é tão importante você entender que você consegue também trazer na sua vida real. E ao trazer para sua vida real todas essas nuances de sedução, vai acontecer que, com o passar do tempo, você vai, primeiro, tomar cuidado com algumas relações que você vai entrar, você vai ter mais zelo com a pessoa com quem você vai se relacionar. Uma outra coisa também que você vai perceber é que vai se tornar um pouco mais fácil seduzir as outras pessoas. Não porque você se tornou o melhor sedutor do mundo, mas você vai entender, você vai conseguir identificar com mais facilidade quem está mais suscetível às suas investidas e quem não está, por exemplo. Principalmente quando você entende a sua personalidade sedutora, ou qual dos tipos do processo sedutor você precisa seguir, e qual deles você também tem mais facilidade na hora de seduzir alguém. Tudo isso vai somar para que lá na frente você acabe sofrendo menos amorosamente, você acabe tendo mais facilidade. Se você for um político, ou você for uma pessoa mais política, por assim dizer, de se relacionar com alguém, se você tem ali receio de não saber
se aquela amizade que você tem com aquela pessoa é uma amizade forte ou não, você também consegue identificar com o livro do Robert Greene, porque sedução, como o Robert Greene diz, na verdade é uma forma de poder. Então, naturalmente, se você quer se tornar alguém mais poderoso, entre aspas, né? Alguém poderoso não necessariamente de força, mas alguém ali mais persuasivo, alguém mais influente, naturalmente você vai perceber que ler o livro do Robert Greene vai facilitar esse caminho para você. Vai ficar muito mais fácil entender, principalmente a mente das pessoas e como você pode manipular essa mente, correto? Não só a mente das pessoas, como a sua também. Na minha opinião, creio que esse livro ele vai te dar muito mais amparato de autoconhecimento, principalmente quando você estiver sofrendo, socialmente falando, ou até mesmo amorosamente. Você vai ter muito mais aparato mental para lidar com essa situação e entender ela do que você não lendo o livro. Portanto, fica essa recomendação para você ler o Robert Greene, ver filmes, ver séries, prestar mais atenção em como as pessoas se seduzem na vida real, para você começar a criar repertório. É assim que você vai aprender a entender o livro de fato. Agora, você quer aprender um pouquinho mais sobre Bridgerton, e não só Bridgerton, como a relação entre Bridgerton e o Robert Greene, para você se tornar alguém ainda mais inteligente e principalmente entender a questão dos libertinos, que é muito citado, vou te recomendar aqui o próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela, que também é uma das temporadas de Bridgerton e também fala sobre um libertino, correto? Só que é um outro caso de sedução, são outros exemplos, assim como também são outros processos sedutores também, correto? Então, te espero no próximo vídeo aqui que vai estar aparecendo na tela.